Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Pequeninos do Reino. Eu me chamo Marcos e pertenço aos Pequeninos do Reino. Quero convidar você a deixar aí seu like, o seu joinha, você que está inscrito, nos ajude a alcançar mais almas para Deus, compartilhe esse vídeo, os nossos conteúdos, para que assim possamos alcançar os filhos de Deus. E você que ainda não está inscrito, inscreva em nosso canal. Nos ajude a alcançar as metas necessárias. Quero convidar você também a deixar o comentário, que é importante para nós você deixar o comentário sobre esse vídeo e sobre o nosso canal também. Posso contar com você? Amém. Salve Maria! Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que alegria mais uma vez estarmos juntos aqui em nosso canal Pequeninos do Reino, a nossa série Pentecoste, Vida Nova em Jesus, né? E estamos finalizando o mês de maio, o mês mariano, um mês muito importante para nós católicos. Mas Maria não significa só mês de maio, não é verdade? Maria é o tempo todo conosco até rumo aos céus. E hoje o nosso tema é Espírito Santo, a força vivificante em nós. É a força que nos impulsiona a caminhar em Jesus. Amém? Vamos pegar a nossa Bíblia lá no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 8. Jesus vai dizer a Nicodemos: o vento sopra para onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. O vento é um agente da natureza misterioso. Não podemos prendê-lo, tampouco podemos definir o seu curso e a sua ação, e ao mesmo tempo em que sopra forte, destruindo o que não está firme, também surge com sua brisa suave, que refresca e traz a serenidade. Assim é o Espírito Santo de Deus, o qual sempre foi simbolizado pelos antigos como vento, em hebraico, ruar, que significa hálito de Deus, sopro, respiração. Em grego, pneuma, soprar, respirar. Espírito aéreo, vento. Se o vento é o ar em movimento, então nós podemos dizer que o Espírito Santo é Deus em movimento, não é verdade? Deus que não para de trabalhar, como nos fala a Sagrada Escritura. Meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. Lá no Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 17, você pode conferir. É a ação contínua de Deus, de forma misteriosa, sensível e poderosa. É o vento que guiou e guia a Igreja de Cristo ao longo da história. Ele é o vento que até hoje sopra sobre as velas do barco da salvação, que é a Santa Igreja, e a conduz rumo à pátria definida, Jerusalém. Lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2, vai dizer quando os apóstolos estavam reunidos ali com a Virgem Maria em oração, né, logo após a ascensão de Jesus, que o Espírito Santo entrou, desceu sobre os apóstolos em forma de língua de fogo e entrou no lugar como um vento impetuoso. Até o próprio Jesus, antes da ascensão, soprou o mesmo ruar sobre os apóstolos, soprou o Espírito Santo. Você confere essa passagem em João 20, versículo 22. O vento na Bíblia é muito mais do que um símbolo ou uma forma de ilustrar o Espírito Santo.
Como para os antigos, o vento era sinal de vida ativa, sinal de presença misteriosa de Deus. Era a vida do próprio Deus, incutia no homem aquilo que lhes dá dinamismo, dínamos, que quer dizer força, capacidade, movimento, essa força vivificante que habita em nós. Quando nós recebemos o sacramento do batismo, não é verdade? O Espírito Santo nos põe em movimento e ele vai guiando a nossa vida em qualquer lugar e a qualquer momento, né? Porque o Espírito Santo é esse que nos impulsiona, está sempre em movimento e sempre para frente, o Espírito Santo, né? Essa presença de Deus em nós. Muito esquece que o Espírito Santo é uma pessoa da Santíssima Trindade. Ele é uma pessoa, sendo assim, podemos senti-lo como sentimos o vento, de modo que podemos ter um relacionamento de intimidade e profundidade com ele. Podemos falar com ele e ouvir a sua voz. Como diz Jesus, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Quantos já perderam essa audição, não é verdade? E o pior, o gosto pela oração. Porque não pedem a efusão do Espírito Santo, não entram em comunhão com ele. Tantos vivem numa profunda aridez espiritual, igual a terra sem água, como uma cisterna seca, porque não cultivaram uma intimidade com a pessoa do Espírito. Podemos dizer que, como os discípulos de Éfeso, muitas pessoas que são batizadas ainda dizem: nem sequer sabemos que existe o Espírito Santo. É uma verdade, né? Nesse século nós estamos, século 21, e muita gente não conhece o Espírito Santo. Conhece a Deus Pai, conhece a Jesus, conhece a Virgem Maria, mas não sabe do Espírito Santo. E nós, como batizados, que conhecemos e vivemos no Espírito, nós temos que difundir essa graça do Espírito Santo. Nós temos que anunciar o Espírito Santo. E, se necessário for, fazer a efusão do Espírito Santo nos irmãos, né? Pedir o batismo do Espírito Santo. O Papa João Paulo II diz em sua encíclica Domino et Vivificante, Senhor que dá a vida, o sopro da vida divina, o Espírito Santo, exprime-se e faz-se ouvir da forma mais simples e comum na oração. É belo e salutar pensar que onde quer que no mundo se reze, aí está presente o Espírito Santo, sopro vital da oração. Amém, né? Que linda palavra, né? Aonde que você estiver, na face da terra, orando, o Espírito Santo está ali orando em ti. Não nos esquecemos que Deus está conosco, agora está trabalhando, Ele não para. Ele age em nós continuamente na pessoa do Espírito Santo e quer ter uma comunhão conosco onde quer que estejamos, em nosso trabalho, nossos estudos, nossas amizades, principalmente nossa forma de orar. Da mesma forma, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir e nem orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Meus irmãos, nós não podemos perder tempo, né? Como diz essa palavra aqui em Romanos 8, versículo 26. O Espírito Santo ora em nós. Ah, Marcos, mas eu não sei rezar, não sei orar no Espírito. Não precisa, o Espírito Santo já ora em nós. Basta você suplicar a graça dele, que ele venha em ti e inflame, né? Porque o Espírito Santo já habita em nós, mas muitas vezes pelo nosso pecado, pela nossa frieza, pela nossa tibieza, nós abafamos o Espírito Santo em nós. E não podemos ser assim. Nós temos que nos entregar, nos abandonar ao Espírito Santo. Deixar ele fazer a obra, assim como a Virgem Maria deixou. Eis-me aqui. Então, meus irmãos, vamos proclamar essa verdade em nós, diante do Espírito Santo. Eis-me aqui, Espírito Santo. Vem gerar vida em mim, vem vivificar a minha vida, vem fazer uma obra nova em mim, Espírito Santo. Eu preciso de ti. Eu preciso. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vai pedindo assim. Vem, Espírito Santo. Não para, vai pedindo a todo momento. E diante das dificuldades, vai pedindo, Espírito Santo, que te dê os dons de sabedoria e que esses dons
já estão infusas em você, não é verdade? Você recebeu ali no sacramento do batismo e confirmado na crisma. Então, nós temos tudo, meus irmãos, para enfrentar essa vida de cabeça erguida, com alegria e principalmente na graça e na presença do Espírito Santo. Amém? Vamos pedir a Nossa Senhora a intercessão dela, Nossa Senhora de Pentecostes, que ela venha em nosso auxílio, que ela inflame esse fogo do Espírito Santo em nós e com alegria possamos caminhar rumo ao céu na santidade. Salve Maria, valei-me São José. Rezamos e continuamos na presença do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.